tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Stenkopf, sou musicoterapeuta especialista em autismo e hoje nós vamos falar sobre transtorno do espectro autista. Os conteúdos das nossas aulas que nós vamos falar aqui, a gente vai começar falando sobre o transtorno do espectro autista, vamos compreender os fatores que influenciam o comportamento da pessoa autista, estratégias de intervenção com a pessoa autista, adaptações no atendimento, planejamento e previsibilidade, compreensão e manejo de excessos comportamentais. Nós vamos falar algumas estratégias como questionários e como realizar a coleta também. Bom, eu faço parte do Instituto Stenkopf, que é um centro de atendimento, pesquisa e inovação para pessoas autistas. Através dos nossos projetos, das nossas capacitações, nós queremos passar para vocês o quanto é possível trabalhar com pessoas autistas e o quanto elas são incríveis. Eu quero começar te perguntando, o que é o transtorno do espectro autista? Você sabe me dizer? O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação e as interações sociais da pessoa que possui esse transtorno. Ele é caracterizado por uma variedade de sintomas que variam em severidade, incluindo a dificuldade em participar de situações sociais, em comunicar-se tanto de maneira verbal como não verbal e em controlar a emissão de comportamentos repetitivos e estereotipados. Alguns sinais de alerta sobre o autismo. Sempre me perguntam, Carol, como que a gente identifica, quais são os sinais de alerta? E aqui eu vou dar alguns sinais para vocês. Dificuldade para interagir socialmente, manter o contato visual, identificar expressões faciais, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, ou compreender alguns gestos comunicativos, como vem ou ok, expressar as próprias emoções e também fazer amigos. Outras dificuldades na comunicação são caracterizadas pelo uso repetitivo da linguagem e dificuldade de iniciar um diálogo ou manter o mesmo. Alterações comportamentais como manias, apegos excessivos na rotina, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas e também dificuldade de imaginação. Tem alguns pacientes que eles gostam muito de dinossauros, então eles têm um apego excessivo sobre uma coisa específica e assim pode acontecer com várias outras coisas. O autismo ele tem uma história que não é tão antiga, ela é um pouco mais recente. Em 1940 começaram os estudos do Leo Kanner sobre algumas crianças que para ele tinham comportamentos diferentes fora do padrão. Foi evoluindo, o transtorno do espectro autista foi sendo estudado cada vez mais e entrou dentro do DSM, que é o manual de doenças que nós temos hoje. E de lá para cá ele foi sendo descrito dentro desses manuais e pesquisado cada dia mais, até a gente chegar no conceito que nós temos hoje do transtorno do espectro autista. E quando a gente fala sobre espectro, a gente fala sobre uma grande variedade de expressões do transtorno do espectro autista. Então, a classificação ela é dividida em 3 níveis. O nível 1 são pessoas que precisam de algum suporte para situações sociais, que podem ter dificuldade com a comunicação e flexibilidade comportamental também. Elas podem ter comprometimento na capacidade de iniciar ou sustentar conversas e dificuldade para adaptar as mudanças de rotina e também no ambiente. O nível 2 são pessoas que precisam de um suporte mais substancial, mais intensivo para envolver-se nas interações sociais, ou que usam várias formas alternativas de comunicação. Elas também apresentam uma rigidez cognitiva e uma inflexibilidade comportamental. Muitas delas apresentam habilidades de comunicação verbal limitada e elas podem se expressar com um apoio não verbal ou não vocal, para se comunicar através de gestos, expressões faciais, ferramentas de comunicação alternativa, para expressar as suas necessidades e os seus sentimentos também.
Já o nível 3, ele indica um suporte constante em todas as situações da vida dessa pessoa, em situações sociais, em atividades da vida diária, como trocar roupa, se alimentar. Ela tem uma dificuldade severa na comunicação, na flexibilidade, no processamento sensorial, ou seja, como ela percebe o mundo ao seu redor. Ela também pode ter dificuldades importantes e incapacitantes no processamento sensorial que impactam na realização das atividades da vida diária. Por exemplo, uma roupa com um tecido diferente pode impedir com que ela use aquele material ou se vista adequadamente para aquelas situações. O transtorno do espectro autista, ele tem várias formas de se expressar. Nós dividimos eles em níveis, mas cada pessoa é única e ela precisa ser olhada e ser avaliada conforme a sua subjetividade. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é dado de forma clínica, ou seja, com observações, avaliações clínicas dos comportamentos, das situações sociais e da comunicação. Não existe um checklist de você faz isso, você faz aquilo, você é autista. Não é assim que funciona o diagnóstico. O diagnóstico, ele é um diagnóstico que precisa de uma gama de profissionais, de um olhar diferenciado, e só pode dar o laudo de autismo um médico capacitado e com vivência nessa área. Agora nós vamos falar sobre situações sensoriais que podem impactar na adaptação e na expressão e percepção dessa pessoa autista. As dificuldades sensoriais podem ser muito importantes no desenvolvimento da pessoa autista. As pessoas autistas, elas experimentam grandes desafios sensoriais. Esses desafios são relacionados com o cérebro e como que ele processa e responde a essa informação sensorial, incluindo luz, som, cheiro, sensações táteis, proprioceptivas e nociceptivas. A gente pode observar que as pessoas autistas, elas têm uma hipersensibilidade, ou seja, em certa modalidade de estimulação como sons, ruídos, luzes, cheiros e texturas. Esses estímulos, eles podem gerar uma sobrecarga e até dor e pode conduzir a outros transtornos como estresse e ansiedade. Ou seja, essa pessoa, ela é hipersensível. Pode ser que ela perceba cheiros, ela ouça alguns sons que a gente não tem a capacidade de ouvir ou não perceber com tanta facilidade. Elas são sensíveis àqueles estímulos. Então é muito importante a gente observar e passar por uma avaliação. Toda pessoa autista precisa passar por uma avaliação para ver como que ela reage a essa percepção ambiental e como que ela entende o mundo ao seu redor. Também tem pessoas autistas que são hipossensíveis, ou seja, ela tem baixa sensibilidade para os estímulos, como o toque, a temperatura. Então tem algumas crianças, pessoas autistas, que pode estar super frio e ela não vai sentir frio por essa hipossensibilidade que ela apresenta. Elas podem buscar ativamente certas sensações como pressão profunda, vibrações e engajar em comportamentos de autoestimulação, como rock, girar-se, mover-se continuamente em busca dessas sensações. Existe algo muito importante que a gente precisa indicar também para as pessoas autistas, que é essa parte da integração sensorial. As pessoas autistas, elas podem ter dificuldade de integrar todas as informações dos sentidos, por isso que a gente chama de integração sensorial. Elas podem ficar sobrecarregadas e confusas e ter dificuldade de compreender o que está acontecendo ao seu redor. Então essa integração dos sentidos para a pessoa autista pode ser um pouco mais difícil, porque ela não consegue processar vários estímulos ao mesmo tempo. E ela pode se sentir cansada, pode ter comportamentos disruptivos, porque ela não consegue entender que lá fora está passando carro, do outro lado tem uma buzina, ali atrás tem pessoas conversando, ela não consegue processar o tato, de sentir o que está acontecendo, tudo isso ao mesmo tempo. Então essa integração dos sentidos pode causar um desconforto muito grande para as pessoas
pessoas autistas. E também tem um outro lado que é a busca sensorial. Então, pessoas autistas, elas podem se engajar em movimentos por busca sensorial, como flapping, rodar muitas vezes e muito forte e não ficar tonta. Isso pode promover uma autorregulação, essa busca por esse estímulo, e por isso que é importante a gente não pegar a mão da criança e falar: para de fazer flap, ou se não, para de rodar. Isso pode ser um movimento para ela se organizar. Esses movimentos, que nós chamamos de movimentos estereotipados, eles podem ser extremamente importantes para a gente organizar essa criança, essa pessoa, e ela voltar para a atividade que a gente propôs inicialmente. Agora eu vou passar um vídeo para vocês entenderem como a pessoa autista, ela percebe as coisas em um ambiente social. Aí depois é só colocar o vídeo. É importante a gente compreender os fatores que influenciam o comportamento da pessoa autista. O comportamento dela pode ser influenciado em ambientes físicos, culturais, o qual o indivíduo está inserido, e ele deve ser observado com atenção. O que pode influenciar no comportamento da pessoa autista? Ambientes físicos. Como está o ambiente físico? Tem muita informação, como essa imagem aqui do lado, ele é mais clean, tem cheiro, tem texturas, tem calor. Como que esse ambiente físico vai influenciar no comportamento dela? Os ambientes sociais, se tem muito som, muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Lembra que falamos sobre integração sensorial? Muitas pessoas autistas têm dificuldade nessa integração. Então, como que é esse ambiente social? Fatores culturais são fatores muito importantes, porque eles podem influenciar na resistência, na rigidez comportamental daquela pessoa autista e experiências anteriores também. Se eu fui a um lugar e a minha experiência naquele lugar não foi positiva, pode ser que eu não queira retornar àquele lugar, porque essa experiência anterior não positiva, essa experiência negativa, faz com que eu tenha uma resistência e uma inflexibilidade para ir de novo nesse local. Então, esses fatores eles podem influenciar diretamente no comportamento da pessoa autista, de se ela vai, se ela não vai a um ambiente, se ela quer estar com aquelas pessoas ou não. Tudo isso vai influenciar em como ele vai se expressar no ambiente. Muitas pessoas relatam: Carol, como que eu consigo começar a interagir com uma pessoa autista? Eu não sei por onde começar. Eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias que podem te ajudar a você começar a interagir com uma pessoa autista. A primeira delas é uma linguagem clara e concisa. Evite frases muito longas ou perguntas muito complexas. Seja claro. Pergunte o que aquela pessoa quer. Ela é autista, ela tem um diagnóstico de autismo, mas não deixa de ser uma pessoa. Não deixa de entender. Muitas vezes as pessoas têm receio de falar com pessoas e crianças autistas porque acham que ela não vai entender. Você precisa falar, você precisa se comunicar de forma clara para que aquela pessoa entenda. Se tiver uma criança e a mãe, tente falar com a criança. Não conseguiu aquele contato, pergunte para a mãe o que você pode fazer, como você pode ajudar, como que aquela relação pode acontecer. A segunda dica que a gente pode trazer para vocês é: use recursos visuais. Pessoas autistas, elas têm uma facilidade em entender o que vai acontecer ou como vai acontecer essa relação se ela tem uma rotina visual, se visualmente ela consegue acompanhar o que vai acontecer. Muitas vezes eu contar uma história é muito abstrato, então se eu trouxer imagens do que vai acontecer ou imagens do que eu estou falando, vai facilitar essa sua interação com a pessoa autista. Outra dica: seja paciente. Tente entender e esteja disponível para entender o que aquela pessoa quer falar com você. Muitas vezes a gente chega com conceitos já prontos. A pessoa autista não olha para mim, não gosta de toque, não interage. Desconstrua os seus conceitos. Seja paciente e esteja aberto a se conectar com outra pessoa. O diagnóstico faz parte de quem ela é, mas não deixa de ser uma pessoa capaz e que tem potencialidades. Seja paciente e esteja atento
aos sinais e à comunicação dessa pessoa autista. Evite sobrecarga sensorial, ou seja, procure ambientes mais tranquilos para você trabalhar e conversar e se comunicar com uma pessoa autista. Evite colocar uma música e conversar e um jogo ao mesmo tempo. Procure fazer um de cada vez. E aí você evita uma sobrecarga sensorial e você evita também que o comportamento daquela pessoa seja um comportamento não favorável para o que você quer fazer. Outra coisa, use elogios e recompensas. Quem não gosta de elogio? Todo mundo gosta. Então elogie quando aquela pessoa autista trouxer alguma informação, conversar com você, se ela fizer algo que você solicitou, se ela conseguiu fazer o exame. Elogie, traga recompensas. Pergunte para a família qual é a recompensa que aquela pessoa gosta. O que ela mais se interessa naquele momento. Tudo isso vai te ajudar a ter uma comunicação e ter uma interação com essa pessoa de uma maneira mais fácil. Respeite o espaço pessoal. Eu acredito que você não gosta quando as pessoas invadem o seu espaço ou passam por cima das coisas que você quer e que você está deixando claro que você quer. Então façam mesmo com uma pessoa autista. E seja flexível. Eu sempre faço isso dessa maneira. Talvez ao atender e estar com uma pessoa autista, você precise modificar um pouquinho. Seja flexível para isso. Agora sobre adaptações ambientais, o que podemos fazer de adaptações ambientais para que essa pessoa autista se sinta cada vez mais acolhida e mais segura nesse ambiente que a gente vai trazer para ela. Ambientes sensoriais podem ajudar nessa adaptação sensorial, ou seja, como que está essa cadeira? Essa cadeira está muito fria. Que tal a gente colocar uma almofada? Adaptações sensoriais, como diminuir a temperatura, aumentar a temperatura do ambiente, tudo isso pode ajudar para o conforto da pessoa autista. Suportes visuais. Como eu falei anteriormente, ter um suporte visual pode ajudar a pessoa autista a se organizar e entender o passo a passo do que vai acontecer ali naquele momento. Rotinas estruturadas. Enumere, deixe claro o que vai acontecer naquele ambiente. Se você vai fazer um exame, vai tirar o sangue, coletar o sangue daquela pessoa, então você vai lá e mostra para ela o passo a passo do que vai acontecer. Espaços seguros, então deixe a pessoa autista explorar aquele espaço, para que ela se sinta segura naquele ambiente. Recompensas para comportamentos desejados, nós já falamos que todos nós gostamos de elogios e gostamos de recompensas. Então recompense, dê um reforço social, um abraço se aquela pessoa permitir, ofereça algo que ela goste, elogie, parabenize, porque ela conseguiu fazer aquela atividade, aquele exame, ou conseguiu tomar uma vacina ou fazer o exame de imagem. Alguns arranjos para acentos modificados podem ser recursos positivos para que aquela pessoa se sinta confortável ao sentar na cadeira ou deitar no espaço onde ela vai precisar fazer aquele exame. Então as adaptações ambientais não precisam ser complexas, não precisam ser importadas ou muito caras, de outro mundo, não. Nós precisamos observar e entender qual é a necessidade daquela pessoa autista. Para isso acontecer, o relacionamento ele precisa acontecer, a comunicação, todos os passos que nós falamos anteriormente. E agora, sobre rotina, sobre estrutura, eu quero passar para você uma pequena e rápida história que o Gabriel, um menino autista, ele desenhou e a Ivana, psicóloga, escreveu a história. Aqui está. Hoje eu vou ao Sabin fazer um exame de sangue. É um lugar diferente e também aconchegante. Tem pessoas vestidas de branco, que são muito inteligentes, cuidam bem de todos e são muito pacientes. Eu espero chamarem meu nome numa cadeira, sentado, e depois eu vou para uma sala muito bem acompanhado. Então eu escolho o que eu quero. Eu vou assistir um vídeo ou música, escutar e também ganho um brinquedo bem gostoso para eu apertar. Tem uma cama especial, mas é só para o meu braço. Ele fica lá apoiado e também ganha um laço. Pode incomodar um pouco, mas eu fico bem relaxado.
Aperto bem o meu brinquedo e vou contando baixinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vai acabar bem rapidinho. Agora é só começar a contar para saber quanto tempo vai demorar. A pessoa de branco usa uma agulha bem fininha e eu sinto uma picadinha. Pronto, já terminou. Já tiramos o laço do braço, eu ganho um curativo, um presente e um abraço. Fui forte e com bravura terminei o meu exame. Vou ganhar um pão de queijo e para o Seibe eu deixo um beijo. Isso é um exemplo de história social que podemos usar com crianças e pessoas autistas para explicar o que vai acontecer. Tudo isso traz previsibilidade, antecipação e com isso a gente torna aquele lugar para onde ela vai um lugar mais seguro. E para tornar esse lugar cada vez mais seguro, aconchegante, algumas atitudes nossas precisam ser direcionadas para isso. Então aqui algumas dicas. Aceitação e inclusão. Muitas vezes temos lugares que se dizem inclusivos, mas as pessoas às vezes não aceitam as diferenças. Aqui nós aceitamos as diferenças e incluímos pessoas autistas. Respeito pelas diferenças individuais também é extremamente importante, porque assim a gente consegue respeitar a subjetividade e a necessidade de cada pessoa, seja ela autista ou não. Paciência e empatia são duas palavras que precisam estar o tempo todo na nossa cabeça e nas nossas atitudes quando a gente vai trabalhar com pessoas autistas. Elas precisam de um cuidado diferenciado, elas precisam de um tempo diferente e por isso nós precisamos ter paciência para entender o tempo delas e empatia para acolher as necessidades. Flexibilidade e também adaptabilidade. Às vezes a gente vai precisar fazer algumas mudanças, coletar exame em um ambiente diferente, modificar um pouco a sala e tudo isso é extremamente importante para que a pessoa autista e a sua família se sinta acolhida naquele momento que muitas vezes pode ser muito desafiador, não só para pessoas autistas. Elogios e recompensas, mais uma vez a gente volta aos elogios e às recompensas. É muito bom ser elogiado. Não deixe de elogiar as capacidades e também as conquistas da pessoa autista e da sua família. Evite estereótipos negativos. Quando você vê na ficha autismo ou pessoa autista, não pense, eita, vai ser difícil. Pense, eu vou dar o meu melhor para que essa pessoa se sinta confortável e para que ela ressignifique esse momento, porque ela pode ter tido outros momentos que não foram tão legais. Então esse pode ser o melhor momento que ela vai ter aqui dentro. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de coleta de sangue de adultos autistas para a gente refletir um pouquinho. Um deles falou, eu não consigo tirar sangue sem estar olhando. É bem comum atravessarem a veia e nem pedirem desculpa depois. Se eu não olho, eu fico extremamente nervoso e agitado. A picada pode demorar décadas para passar. Olhando, eu fico mais calmo. E aqui fica uma dica. Pergunte para o adulto autista como ele gostaria de que aquele exame fosse feito. Pergunte, não tenha medo, não tenha receio. É extremamente importante ele se sentir ouvido, se sentir acolhido. E quando você pergunta, como pode ser melhor para você esse momento? E ele falar, eu gostaria de ficar olhando. Deixa ele olhar, explique para ele tudo o que está acontecendo. Uma outra experiência então, eu tremo muito, mas tem muito tempo que eu não desmaio. Eu odeio agulha e fico muito nervosa. Eu nunca olho e já aviso a pessoa que pode ser que eu trema e atrapalhe e eu já peço desculpas. Às vezes eu fico meio zonza de ansiedade, mas logo passa, principalmente porque eu tive um período que todo mês eu precisava tirar sangue. Aí eu acho que eu me acostumei um pouco. Agora vamos ouvir experiências de pais, de famílias que passaram pela experiência de tirar sangue. O que funciona aqui é história social. Lembra aquela história que eu mostrei para vocês? Então, aquilo é história social. E muita conversa antecipada. Forçar a criança de forma alguma. Barganhar, comprar uma lembrancinha, chocolate. E se conseguirem coletar o sangue, isso também funciona. Lembra quando eu falei de reforço positivo, de elogiar ou se não dar uma recompensa para a criança? A família está falando que funciona. Chorar é inevitável, mas é importante
Mas o importante é que ele vá sabendo o que vai ser feito com ele. A verdade sempre e em primeiro lugar. E dizer o que vai acontecer da picadinha, da análise. Mostrar como fazem a análise e as amostras. Tem tudo na internet. Então, algumas famílias já antecipam isso em casa e já avisam para os seus filhos o que vai acontecer. O Sabin, que fica no final da Zanorte, tem pessoas muito especializadas. Eu esqueci o nome do rapaz, inclusive muito procurado, mas realmente é um processo muito traumático. Então, se a gente oferecer um ambiente acolhedor, se a gente perguntar quais são as demandas, quais são as necessidades daquela pessoa, a gente pode oferecer um ambiente mais seguro e esse momento ser menos traumático. E agora eu vou mostrar para vocês um modelo de questionário inicial para pessoas autistas. Quando a pessoa vem para marcar o exame e ela se identificar como autista, ou o pai falar, olha, meu filho é autista, seria interessante a gente solicitar que ele preenchesse um questionário, que aqui tem algumas perguntas norteadoras para a gente ter uma ideia de quem é essa pessoa e de como a gente pode trazer um ambiente melhor para ela. Então a gente vai perguntar sobre o nome, a idade, se já realizou algum exame de sangue ou de imagem anteriormente, a pessoa vai responder sim ou não. Se sim, como foi a sua experiência, se foi muito boa, se foi boa, se foi normal, se a pessoa tem medo, se foi difícil. Quais recursos podemos oferecer para que o ambiente seja mais acolhedor durante o exame. Aqui a gente vai oferecer algumas opções para a pessoa se sentir mais segura. Lá na história social que eu mostrei para vocês, tem a opção de música, de vídeo, desenho, bichinho. Aqui também vai ter algumas coisas e pode ter a opção da família colocar outras coisas, ou a própria pessoa autista colocar o que vai fazer ela se sentir mais acolhida nesse momento. E podemos deixar em aberto a sugestão para a equipe de coleta. E aqui a gente deixa espaço para a família ou a própria pessoa falar como que ela gostaria de que a coleta acontecesse. E quais os reforçadores podemos oferecer? Algumas pessoas autistas, elas têm seletividade alimentar ou restrição alimentar e muitas vezes oferecer o pão de queijo ou algum suco ou leite pode ser um dificultador. Então, perguntar quais os reforçadores que podemos utilizar. Se não vamos oferecer o pão de queijo, podemos oferecer um desenho, podemos oferecer algo que ela vai lembrar daquele momento. Então, esse questionário, ele vai ter outras perguntas também, vocês vão ter acesso a ele, mas é importante a gente sempre perguntar o que essa pessoa gostaria, o que essa família gostaria que nós fizéssemos por ela. É muito importante ouvir as demandas das pessoas autistas e das suas famílias. E agora a gente vai num passo a passo de como realizar a coleta de uma pessoa autista, seja ela adulta ou criança e adolescente. Precisamos lembrar que nem toda deficiência é visível. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Não é porque ela é autista que ela vai ter uma cara de autista. E é muito interessante quando a gente fala sobre o autismo, existem vários tabus e um deles é a pessoa autista ela fica só se movimentando para frente, para trás ou só fazendo flap. Não. O autismo, ele não é visível, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tem algumas expressões com gestos, com linguagem, repetições, ecolalias. Mas a gente precisa lembrar e mostrar para as pessoas que nem toda deficiência é visível. Algumas pessoas autistas podem vir fazer as suas coletas de exame portando um crachá com girassóis ou escrito autismo, usando o símbolo da neurodiversidade, que é esse que está no canto direito da tela, o cordão do girassol ou o cordão com quebra-cabeça que está do lado esquerdo. Podem ser identificados através desses símbolos, onde eles podem mostrar que são autistas sem precisar falar, eu sou autista.
O primeiro passo é a marcação do exame. Sem a preferencial para a pessoa autista, é muito importante na hora de receber ou dar a preferência. O tempo de espera pode ser muito grande com a senha de atendimento normal, e se a pessoa autista não tem um tempo de tolerância tão grande, é extremamente importante que tenha uma senha preferencial para a pessoa autista. Na hora do atendimento, informar que a unidade ela é capacitada para atender pessoas autistas pode deixar a própria pessoa autista ou a família mais segura e mais confortável. Entregar o relatório inicial se a pessoa sinalizar que ela é autista, ou você perceber através dos símbolos, do crachá, da pulseira ou de alguma coisa que ela vai falar, ou a camiseta falando do movimento autista. Isso pode ser um indicativo para você entregar o questionário inicial do transtorno do espectro autista e oferecer a história social. Essa história que eu passei para vocês com os quadrinhos é uma história social que vocês podem oferecer para que eles antecipem em casa tudo o que vai acontecer no SEIB. Na hora da coleta, é importante quem for fazer a coleta ou o exame, ler atentamente o questionário inicial, porque ali vão ter informações importantíssimas. E se não tiver o questionário inicial, é muito importante você conversar com a família ou a pessoa autista. Transpareça a segurança. Mostre para ele que você está disponível e aberto a fazer daquele momento o momento e um ambiente mais seguro para que ele se sinta confortável na hora do exame. Ofereça prioridade de atendimento. Como eu falei, às vezes o tempo de espera pode ser um fator que desencadeie comportamentos inadequados e disruptivos para as pessoas autistas. Então, chame essa pessoa, dê prioridade de atendimento para ela. Chamar a pessoa autista pelo nome também é um grande diferencial. João, agora nós vamos fazer este exame. Maria, olha para mim, eu vou te mostrar o que vai acontecer aqui. Olha aqui o passo a passo do que vai acontecer. Apresente a rotina do exame. Mostre para a pessoa tudo o que vai acontecer. O que é óbvio para você, que já trabalha nessa área, pode não ser óbvio para a pessoa autista que pode estar ali indo pela primeira vez. Então, apresente sempre o que você for fazer. Seja paciente, mais uma vez. A paciência, ela precisa fazer parte do atendimento da pessoa autista e da sua família. Pode ter muita resistência, pode ser um momento difícil. Seja paciente e empático com o momento daquela família. Pergunte ao acompanhante como você pode realizar a coleta. Pergunte para o familiar, pergunte para a própria pessoa autista se ela tem a capacidade de te responder. Como você gostaria que eu fizesse essa coleta? Você quer que eu traga algum objeto para você segurar? Como eu posso melhorar esse momento para você? É sempre importante perguntar para a pessoa o que ela gostaria de fazer naquele momento. Eu sei que é um momento muito difícil fazer exame, mas não é impossível. A comunicação, a empatia e a paciência vão fazer daquele momento um momento acolhedor. E solicite ajuda do acompanhante caso você tenha dificuldade. Muitas vezes nós achamos que damos conta de tudo. Muitas vezes a gente vai precisar da ajuda das famílias, a ajuda do pai ou a ajuda da mãe. Conte com eles. Faça esse momento de parceria acontecer, que isso vai facilitar também a coleta do exame, ou a vacina, ou o exame de imagem. Observe as reações e as respostas da pessoa autista durante a coleta. Pode ser que ela comece a mostrar para você sinais de que ela está impaciente, que ela quer sair. Sempre pergunte, eu estou percebendo que você está um pouco agitado, você quer andar? Você quer sair? Já deu tempo? A gente consegue ficar mais um pouquinho? Converse com a pessoa autista e verifique se está tudo bem. Então, pergunte para ela, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Seja sempre solícito. Após a coleta, ofereça um lanche, um reforço, um elogio. Pergunte como foi o exame. Valorize a conquista. Não é fácil para a pessoa autista estar ali, não é fácil para aquela família. Se ele não conseguiu, fale para ele, está tudo bem. A gente vai tentar de novo, nós estamos juntos nessa. Se ele conseguiu, valorize aquela conquista, acolha aquela família e fale, tá tudo bem, foi lindo, foi ótimo, conseguimos, o próximo vai ser melhor ainda. E ouça as sugestões e as observações da pessoa autista e também da sua família.
Então é isso, pessoal. Eu espero que o conteúdo tenha agregado mais informações para vocês, que tenha tirado as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada!